Boa noite, queridos, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um culto de celebração, de louvor, de adoração ao nosso Deus. E nesse momento eu quero estar convidando você, que está nos acompanhando, que está aí conosco, a abrir a santa palavra do Senhor no Salmo de número 112. Esse é um salmo aonde há uma promessa da vida futura aos piedosos, aos justos, e a palavra do Senhor diz assim, acompanhe juntamente comigo, Salmo número 112, ele diz: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. E nós estaremos adorando ao nosso Deus, aonde o salmista ele diz: o seu coração bem firmado, ele não teme, ele não se atemoriza de más notícias, porque o seu coração, ele está firmado, ele está alicerçado, ele está seguro no Senhor. E é nessa certeza, nessa convicção, nessa bem-aventurança desse homem que teme ao Senhor, que eu convido você a estar orando nesse momento, invocando a presença gloriosa do nosso Deus sobre o nosso culto, sobre a nossa celebração. Pai de toda glória, de toda suficiência, nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos, porque o Senhor, ó Deus, é o Deus que está com as suas mãos, com o seu rosto, ó Deus, voltado, ó Deus, para o bem-aventurado, para os teus filhos, ó Deus, para aqueles, ó Deus, que te servem, ó Deus, para aqueles, ó Pai, que te buscam, ó Deus, em espírito, ó Deus, e em verdade. E nós, ó Pai, colocamos, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, os nossos corações, as nossas almas, ó Deus, neste momento, ó Deus, invocando, ó Pai, ó Deus, a Tua presença, ó Deus, de uma forma, ó Deus, gloriosa, que o Senhor esteja, Senhor Deus, presente, ó Deus, em nosso meio, nas nossas vidas, de uma forma, ó Deus, transformadora. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas ações de graças para o louvor e glória do teu nome. Abençoa o teu povo, ó Deus, em cada casa, ó Deus, em cada lar, ó Deus, nesse momento de adoração, de louvor, de glorificação ao teu nome, para louvor do Senhor, é que nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de nós estarmos passando para o ministério de louvor, estarmos adorando ao nosso Deus, nós gostaríamos, nesse momento, de estar lendo um texto da palavra do Senhor, onde Malaquias, ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E nós vamos, nesse momento, estar orando, mas nós vamos estar orando, louvando a Deus, numa oração de louvor, de gratidão, de exaltação a Deus, pelo privilégio, pelos dízimos, pelas ofertas que a igreja ela tem entregue ao Senhor. E nós temos visto a fidelidade na vida da igreja. E nós louvamos porque a promessa do Senhor sobre a vida da igreja, que todas as nações vos chamarão felizes, independente das circunstâncias, independente do momento, porque esse momento de Malaquias é um momento de crise, é um momento difícil, é um momento de aflição na vida do povo. E a promessa de Deus é que mesmo em meio a isso, as nações ao redor os chamarão de felizes, porque eles serão uma terra deleitosa, será uma terra abundante, uma terra graciosa. E nós queremos louvar a Deus, e nós queremos, nesse momento, fazer essa oração de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Pai, nós te damos graças. Nós te damos graças, ó Deus, pela tua fidelidade. Nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, é um Deus fiel, é o Deus em glória, é o Deus que detém, ó Deus, nas suas mãos, que detém, ó Pai, em glória por Cristo Jesus, toda a abundância, toda a suficiência, tanto nos céus, ó Pai, como na terra. E nós te damos graças, ó Deus, pela vida, ó Deus, da tua igreja. Nós te louvamos, ó Deus, por cada família, por cada irmão. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque, ó Pai, podemos, ó Pai, o Senhor tem dado, ó Deus, as condições para que nós possamos, ó Pai, estar, ó Deus, sendo fiéis, podermos, ó Pai, ó Deus, manter, ó Deus, a nossa fidelidade para com o Senhor. Esteja, ó Deus, abençoando cada vida, ó Deus, cada família, cada dispensa, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, cada necessidade, ó Deus, ela seja, ó Deus, suprida, ó Deus, em glória, por Cristo Jesus. E como diz, ó Deus, a tua palavra, então o mundo verá outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E nós te servimos e queremos continuar, ó Pai, de todo o nosso coração, servindo ao Senhor, para a glória e louvor do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora, queridos, vamos estar adorando ao nosso Deus. A palavra do Senhor, ela diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Toda a natureza, toda glória do Senhor, toda a criação, ela louva ao Senhor. E nós vamos estar neste momento adorando. Nesse momento nós vamos estar abrindo, lançando o nosso coração diante do Senhor em adoração através dos louvores, para a glória do nome do Senhor Jesus. Graça e paz, amada igreja. Queria saudar a todos com a graça do nosso Senhor. Palavra de Deus lá em Romanos, versículo 1 do capítulo 12. Paulo escreve: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, existe um culto que eu e você apresentamos a Deus, que é a nossa vida. E
nessa canção nós queremos oferecer a nossa vida como uma oferta diante do Senhor. Irmãos, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei por onde você tem andado. Eu não sei se a sua vida é uma oferta de Caim ou se a sua vida é uma oferta de Abel. Mas eu queria te convidar nessa noite a estar fazendo essa avaliação. Senhor, como tem sido a minha vida diante do Senhor? Eu tenho sido uma oferta agradável ao Senhor? Ou eu tenho sido uma oferta na qual o Senhor não tem tido prazer? Queria te convidar. Se você não tem sido uma oferta agradável, eu queria te convidar você a cantar essa oração, a se colocar na presença do Senhor, porque nós servimos um Deus de recomeço. Cante conosco em oração. O nosso culto precisa ser racional, e eu queria te convidar nessa hora a orar conosco essa canção. Venho, Senhor, minha vida oferecer como
imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Amém. Depois de podermos estar adorando ao nosso Deus, nós vamos neste momento a palavra do Senhor, a santa e bendita palavra do Senhor, que é alimento para a nossa alma, estar abrindo ela, e eu convido você a estar abrindo aí, juntamente conosco, querido, no Salmo de número 1, o primeiro Salmo do Saltério, Salmo de número 1, e nós vamos estar lendo, e você aí na sua casa, juntamente com a sua família.
nos acompanhando e lendo a palavra do Senhor, onde ela nos diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós apresentamos, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, diante dos nossos corações, ó Deus, diante das nossas almas. E pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, ó Deus, como diz, ó Deus, o salmista, que ela corre, ó Deus, velozmente. Ela encontre, Senhor, ó Deus, os nossos corações. Que ela encontre, ó Deus, a nossa alma. Que ela esteja, Senhor Deus, fazendo guarida. E que o Teu Espírito esteja aplicando ela, ó Deus, nas nossas vidas. E realizando, ó Deus, a Tua obra, o Teu querer, ó Deus, a Tua vontade. E estabelecendo nas nossas vidas e na Tua igreja o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Nós aquietamos, ó Pai, e sossegamos, ó Deus, o nosso âmago, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, para recebê-la em Cristo Jesus, aplicada pelo Teu Espírito, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, o tema da palavra do Senhor, nessa noite abençoada, é o caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho do justo e o caminho do ímpio. Queridos, o Salmo número 1, talvez ele seja um dos salmos mais conhecidos da palavra do Senhor, mas também eu creio que seja um dos salmos mais mal entendidos, mais mal compreendidos por aqueles que o conhecem, por aqueles que o têm. E eu gostaria de, nessa noite, eu gostaria juntamente com a igreja, eu gostaria de estar pensando sobre o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus neste primeiro salmo, no salmo de número 1. Muitas vezes, nós como igreja, nós vamos nos envolvendo com as nossas atividades, nós vamos nos envolvendo com as nossas necessidades, com as dificuldades, com as lutas que nós temos passado, com os problemas, com o dia a dia, com as nossas responsabilidades. E muitas vezes, queridos, nós corremos o risco de nós estarmos perdendo o foco, de nós estarmos tendo uma visão distorcida da palavra do Senhor. E muitas vezes, com esse foco distorcido da palavra do Senhor, muitas vezes nós acabamos esquecendo o propósito na qual nós existimos como igreja, na qual nós existimos como crentes, o propósito de Deus. É interessante se nós perguntarmos para a grande maioria da igreja e perguntarmos qual é a primeira pergunta do nosso catecismo, eu creio que a grande maioria vai saber qual o propósito na qual nós existimos. E todos nós diremos que o propósito é que nós existimos para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
Mas se nós perguntarmos qual é a segunda pergunta, qual é a segunda pergunta do catecismo? Talvez a maioria de nós não soubéssemos qual é a segunda pergunta. E hoje, queridos, eu gostaria de estar lendo o Salmo, aplicando o Salmo de número 1 e fazendo lembrar e meditar sobre o nosso chamado e sobre o que Deus Ele quer que nós nos lembremos sempre. Se alguém, preste atenção nisso, se alguém perguntasse para você, qual é o tema desse salmo? Qual é o tema do Salmo de número 1? E aí talvez você perguntasse, ficasse aí se indagando qual seria o tema desse salmo. Talvez você pensasse no começo do salmo, o salmo vai dizer, olha, para não andar no conselho, para não se deter no caminho, para não se assentar na roda dos escarnecedores. A primeira parte, ela diz fala do bem-aventurado. Na segunda parte do salmo, ele vai falar sobre o ímpio e o seu caminho. Então, queridos, nós podemos resumir, nós podemos sintetizar esse salmo dizendo que ele fala de dois caminhos. Ele fala do caminho do justo e ele fala do caminho do ímpio. Ele fala de duas estradas. Ele fala que são dois pontos aqui, o justo e o ímpio, e que no início eles estão juntos, mas eles vão em direção opostas, eles vão se separar. E você pode imaginar, e eu gostaria que você estivesse imaginando uma criança numa cultura como essa cultura dos judeus, a cultura do povo de Deus, quando a criança ela aprendia, enquanto menor, ali na sinagoga, ou juntamente com os seus pais, ela aprendia cânticos, como nós aprendemos os nossos corinhos, como as nossas crianças cantam. Eu vi até o Marcelinho, do Marcelo, cantando, aprendendo um corinho e cantando esse corinho na idade dele, né? Mal aprendeu a falar, já está cantando, aprendendo os corinhos. E o judeu, a criança, ela aprendia exatamente pelo saltério. E os saltérios são os salmos, e ele aprendia a cantar, e o primeiro corinho que ele aprendia a cantar, o primeiro cântico que ele aprendia a cantar, era o cântico que era o Salmo de número 1, era aqueles que eles aprendiam, eles tinham ele de cor, não era o Salmo 23, como muitos de nós pensamos, mas o Salmo de número 1, eles sabiam o Salmo de número 1. E se tem alguém que sabia, não somente o Salmo de número 1, mas todos os outros salmos, era o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele aprende ali na sinagoga, ele aprende como criança ali juntamente com os seus pais, e ele sabia muito bem o Salmo de número 1, e quando você vai observar, você vai ver que as palavras do Senhor Jesus, os seus sermões, ao longo de todo o Novo Testamento, ele fala sobre este Salmo. Nós vamos ver ali quando ele diz que porfiai e entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Ele está falando exatamente do Salmo de número 1, dizendo que a porta é estreita, o caminho é estreito, e largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Que a porta estreita são poucos que acertam entrar por ela. E ele aprendeu aonde? Ele aprendeu na sinagoga, ele aprendeu ali juntamente com os seus pais, foi lá. E se você observar, querido, a primeira parte do Salmo, ele vai falar exatamente deste caminho estreito,
deste caminho que é o caminho do bem-aventurado, que é o caminho do justo, que é o caminho oposto ao caminho do ímpio, e que este caminho, ele é um caminho, esse caminho da bem-aventurança, esse caminho estreito, ele é um caminho de negação. Quando você olha para o início e você ouve ele dizer bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho, o homem que não se detém no caminho, o homem que não assenta-se na roda dos escarnecedores, o homem que anda nesse caminho estreito. Jesus, ele está falando exatamente do Salmo 1. E quando ele falou, queridos, que este homem que anda no caminho estreito, que não se detém, que não se assenta, que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele diz que esse homem, ele é bem-aventurado. E a grande maioria das versões da palavra traz o significado desse bem-aventurado como alguém que é alguém que é feliz, é alguém que é alegre. A maioria das versões, elas trazem isso. Mas quando nós olhamos para o original, quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para o hebraico, não é exatamente simplesmente esse conceito apenas de feliz, de alegre. E a palavra, essa palavra bem-aventurado, Jesus, ele vai usar essa palavra várias vezes em todo o Novo Testamento, muitas vezes. Por exemplo, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, Jesus ele vai dizer várias vezes que bem-aventurado, 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 bem-aventurado és, né? Quem é esse bem-aventurado? Segundo a palavra, segundo o original, queridos, esse bem-aventurado é o homem que recebeu a paz e o sorriso de Deus. É o homem que recebeu o shalom de Deus, que recebeu a paz. E o que é receber o shalom de Deus? O que é receber o sorriso de Deus, a paz de Deus? É o homem que consegue viver não em inimizade com Deus, diferentemente do homem em pecado, que vive em inimizade com Deus. E ele precisa viver em paz, e quando ele vive em paz, queridos, Deus ele olha dos céus e ele sorri para ele. Esse é o sentido, queridos. Quando ele vive em paz, que ele tem a shalom de Deus, Deus olha dos céus e ele sorri para ele. Você já viu quando é invocada a bênção de Arão em Deuteronômio? E muitas vezes eu uso no final dos cultos que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz, vos dê a shalom de Deus. E esse homem, querido, esse homem que recebe a paz de Deus, Deus ele diz: eu não sou o seu inimigo. E esse homem, esse cara que Deus, ele diz: eu não sou o seu inimigo, é um cara, é um indivíduo bem-aventurado, é o cara que ele vive bem. Ele deita, ele coloca a sua cabeça no travesseiro, ele deita, ele dorme, ele está tranquilo, porque ele sabe que a paz
A Shalom de Deus está sobre ele, o sorriso de Deus está sobre ele, e ele recebeu a misericórdia de Deus. E porque ele é um bem-aventurado, então agora ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, e ele nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque eu fui feito um bem-aventurado. Por quê? Porque Deus, ele me deu a paz dele, porque Deus, ele derramou a sua paz, porque Deus, ele sorriu para mim, ele não virou o rosto para mim. E o sentido na palavra é exatamente esse, que o bem-aventurado, ele tem o rosto, o sorriso de Deus voltado para ele, que enquanto que aquele que na qual não é bem-aventurado, Deus, ele vira o rosto dele. Deus, ele o desaprova. Essa pessoa, ela não vive em paz, ela não tem a bem-aventurança. E essa bem-aventurança, querido, ela não depende das circunstâncias da vida, ela não depende se eu estou vivendo um dia bom, um dia mau, um momento ruim, um momento bom. Ela não depende se eu tenho ou deixo de ter, se eu possuo algo ou não possuo, se eu sou abastado ou não abastado, mas depende somente do sorriso de Deus, porque eu preciso, como pessoa, como homem, da aprovação de Deus. Mesmo, querido, que o mundo, mesmo que a sociedade, o mundo inteiro, ele não me aprovar, mas eu tenho a paz, porque Deus, na sua misericórdia, Deus, ele me aprova, queridos. E porque Deus, ele me aprova, eu aprendo a fugir dessas coisas que não são, essas coisas, queridos, que elas são afeitas, elas são de hábito. As pessoas que não recebem a paz de Deus. E quem são elas? São os ímpios. E o seu conselho? Os pecadores e o seu caminho. E a própria roda dos escarnecedores. Então, queridos, o crente, queridos, ele evita todas essas coisas, porque ele não gosta de se associar a nenhuma delas, porque todas elas fazem com que Deus, ele vire o seu rosto e não nos dê a sua paz. Eu costumo dizer sempre que o crente, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Muitas vezes o crente, na verdade, ele forma a sua própria. E não é verdade? Muitas vezes nós dizemos, não, eu não me assento na roda dos escarnecedores, eu não paro na roda dos escarnecedores, eu não me detenho com essa roda dos escarnecedores. Mas muitas vezes, queridos, quando acaba o culto e nós vamos, muitas vezes para um cantinho e fazemos ali uma roda, ou muitas vezes na cozinha, na sala, ou no encontro, muitas vezes, queridos, a gente gosta de fazer coisas que Deus, ele não aprova. E muitas vezes nós formamos ali a nossa roda de escarnecedores. A gente muitas vezes, queridos, quebra os mandamentos de Deus.
A gente muitas vezes quebra os mandamentos de Deus, quebra o 9º mandamento de Deus, falando aquilo que não é verdade do próximo, do irmão, muitas vezes do líder, muitas vezes murmurando, reclamando. Nós quebramos o mandamento. A gente quebra outros mandamentos, muitas vezes, queridos, reclamando da vida. Nós quebramos muitas vezes, queridos, o mandamento do Senhor, não se satisfazendo com as coisas do Senhor, muitas vezes alimentando no coração coisas que Deus, Ele não aprova, coisas, queridos, que Deus, Ele não nos chamou para nós estarmos vivendo. E Deus, Ele não aprova isso, queridos. Ele não aprova crentes falando mal uns dos outros, julgando uns dos outros. Então, o primeiro caminho para a bem-aventurança é o caminho da negação. O caminho para ser feliz, o caminho do sorriso de Deus, o caminho da shalom de Deus, em primeiro lugar, é um caminho de negação. Queridos, é um caminho que muitas vezes nós precisamos, no nosso caminhar, no nosso viver, estar negando, renunciando a muitas coisas que o nosso coração, queridos, ele se inclina a fazer, a praticar, a aninhar, que são pecaminosas, porque nós somos bem-aventurados, porque nós recebemos o shalom de Deus. A segunda coisa, o caminho da bem-aventurança, ela tem como base, ela tem como fundamento, em segundo lugar, uma submissão contínua à palavra de Deus. Não somente a renúncia, mas em segundo lugar, uma submissão contínua à palavra de Deus. E é isso que nós vemos no verso 2, aonde ele diz: antes, quem? Esse que não anda no conselho, esse que não se detém no caminho, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele diz muito pelo contrário. Antes, muito pelo contrário, o prazer dele não está no caminho do ímpio, não está sentado à roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas o prazer dele está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Mas será que nós vamos meditar 24 horas, ler a palavra 24 horas e meditar o tempo inteiro 24 horas? O que significa nós estarmos com a palavra de Deus, meditando-a? Esse meditar, queridos, aqui ele significa, no original, mastigar. É como se nós estivéssemos ruminando. Você já viu a vaca? A vaca ela rumina, né? Ela come e depois volta o capim, ela lhe passa horas mascando, ela fica mascando e mascando e mascando e mascando, digerindo e se alimentando. E aqui parece que o salmista, querido, ele havia meditado aqui em Deuteronômio 6, ali onde Deus ele instrui, quando ele dá a lei, os 10 mandamentos, e ele faz isso no capítulo 5 de Deuteronômio, e no capítulo 6, após ele dar a lei, os 10 mandamentos, ele diz: as palavras que hoje te falo estarão no teu coração. Então, queridos, a primeira coisa, a palavra de Deus,
A palavra de Deus, ela tem que ser interiorizada por nós. Ela tem que estar no coração, ela tem que estar na alma, ela tem que descer, ela tem que fazer guarida. E quando é que isso acontece? De forma principal, querido, de forma principal, isso acontece no culto público. Quando você ouve, e isso talvez seja uma das coisas, queridos, que mais na vida da igreja faz falta nesses tempos aonde nós passamos, mas nós temos o privilégio, nós temos a graça de poder sermos ministrados através, queridos, dos meios de comunicação, dos meios que a mídia, ela nos dá. É no culto público, aonde nós ouvimos a exposição da palavra de Deus. Por isso, não negligencie o culto ao Senhor, não negligencie, querido, a palavra do Senhor, mas, sobretudo, não negligencie o culto. E essa palavra, que ele diz que é interiorizada no coração, Deus, ele diz que você vai inculcar ela, que agora você vai transmitir ela agora aos seus filhos. E como você vai transmitir? E ele vai dizer no capítulo 6, assentado na sua casa, andando pelo caminho com ele, ali se deitando, se levantando, colocando nos umbrais da casa, na sua mão, no portão da cidade, em todo lugar aonde você passar, aonde você estiver. Ele está dizendo que o princípio é você estar usando os princípios da palavra de Deus. Aonde você estiver, desde o levantar até o deitar, aonde você estiver, no trabalho, nas tuas relações, aonde você estiver, isso significa, querido, meditar e ter prazer na lei do Senhor dia e noite. É a palavra de Deus interiorizada em nós. A palavra de Deus diz que nós somos a carta de Deus, nós somos o evangelho de Deus que pode ser lido. As pessoas, elas precisam olhar para as nossas vidas e ver, querido, a palavra de Deus viva através do nosso proceder, do nosso viver, do nosso andar, do nosso falar, das nossas atitudes, da nossa vida, queridos. Elas precisam ver a paz, a shalom de Deus sobre as nossas vidas. Então, essa palavra, queridos, que por nós é guardada e ela é ensinada, e o Senhor é por nós, então, temido. Você sabe por que muitos vão perdendo o temor do Senhor, queridos? Porque vão se afastando da palavra do Senhor. Porque já não mais guardam a palavra do Senhor. A palavra do Senhor já não faz mais diferença. O coração vai endurecendo, vai esfriando. E além de guardar, muito menos vai ensinar aos seus filhos, ensinar a quem quer que seja. E por isso vai se perder o temor do Senhor. Ser bem-aventurado é viver uma vida que tem como fundamento a palavra de Deus. Mas tem o terceiro ponto sobre este caminho da bem-aventurança. E em terceiro lugar, ele é um caminho também de dependência. E nós vemos isso no verso 3. Ele diz que esse homem que tem prazer na lei do Senhor, que na sua lei medita de dia e de noite, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, ele é, então, como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha,
e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse homem, queridos, ele diz que esse homem é como uma árvore plantada ali junto às correntes de água. E essa árvore, ao seu tempo, ela vai dar os seus frutos, as suas folhagens, elas não murcham. E diz que tudo o que ele faz, em tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Ele é bem sucedido, queridos. Quantos cristãos, queridos, muitas vezes nós vemos fracassado, uma vida de fracasso, um fracasso atrás de outro fracasso. Mas ele diz que o bem-aventurado, tudo que ele faz, ele é bem-sucedido em tudo. E a grande questão aqui, queridos, é que árvores, elas precisam dar frutos. E se elas não dão frutos, elas não cumprem o seu papel. E ser bem-aventurado é ver em nossas vidas os frutos da obra de Deus. Em nós é ver isso. E para ver os frutos dessa bem-aventurança de Deus em nós, nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus. E aqui está o terceiro segredo de uma vida bem-aventurada. Como que a gente, querido, nós somos tão inclinados a sermos autônomos, autossuficientes, a querermos agir sozinhos, fazer do nosso jeito, da nossa forma, como nós achamos, não sermos dependentes. E o segredo, querido, ele diz aqui da bem-aventurança, é sermos dependentes de Deus. O bem-aventurado, ele tem a sua vitalidade. Ele é essa árvore frondosa, ali plantada, ele tem a sua vitalidade da fonte inesgotável de suprimento, que é o seu Deus, é o Senhor. O problema, querido, que muitas vezes a gente busca a nossa bem-aventurança, a nossa felicidade, a gente olha para as coisas e a gente diz, olha como eu sou bem-aventurado, olha tudo que eu consegui, olha o que eu tenho, olha o que eu fiz, olha como eu sou bem-aventurado. E aí você vai quebrar a cara, você vai bater a cara, querido. Porque a bem-aventurança, ela não diz respeito a você, mas sim ao Senhor e aquilo que Ele faz em nós, nas nossas vidas. Então o salmista, querido, na primeira parte, ele aponta o caminho do justo. E aí ele chega no verso 4, aonde ele aponta o outro caminho. E ele diz, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. E ele começa com uma ênfase. Ele diz, os ímpios não são assim. Como não são? Eles não são como essa árvore cheia de vigor. Eles não têm prazer na lei do Senhor. Como eles são? Eles não meditam de dia e de noite na palavra do Senhor. Como eles são? Eles gostam dos conselhos dos ímpios. Como eles são? Eles se detêm no caminho dos pecadores, eles se assentam na roda dos escarnecedores, eles gostam dos conselhos maus, eles gostam dos caminhos tortuosos. Os bem-aventurados, queridos, eles recebem o sorriso de Deus, a bênção de Deus, diferentemente
o ímpio, eles não são bem-aventurados. E por não serem bem-aventurados, ele diz que eles recebem a ira de Deus. E aqui a ira de Deus é que Deus, ele vira a cara para eles. Deus, ele vira o rosto. Deus, ele vira literalmente, queridos. Pode ser que no mundo o ímpio ele possa ter até uma aparência de felicidade. Ele pode até maquiar no mundo, ele pode até aparentar uma certa felicidade. Mas quando nós olhamos para a história de um regente de coral chamado Asaf, no Salmo 73, diz que Asaf ali em Jerusalém, nas ruas de Jerusalém, ele ficava olhando, ele via o povo passar, e ele via o ímpio, ele via o homem sem Deus, ele via esse homem aqui, esse homem farto, esse homem passar ali, cheio de saúde, diz que esse homem cheio de abundância, esse homem cheio de colares, esse homem que não se importava com nada, parecia que tudo contribuía na sua vida, e ele ficava vendo aquilo, e ele diz que os seus pés quase se resvalaram, que enquanto ele que serve a Deus, que enquanto que o justo, ele passa por aflição, ele tem muitas vezes a dificuldade nisso, ele tem a dificuldade naquilo, ele passa por situações revés, enquanto que o ímpio, ele parece feliz. E ele diz, olha, os pés quase me resvalaram, ele diz, eu quase caí, até que eu atentei para o fim deles. Ele diz até que eu olhei para o fim dos ímpios. E aqui literalmente no original é ainda bem que eu não sou como esses indivíduos. Que eu não sou como eles. Esse é o conceito no Salmo 73, a ideia. Por isso, querido, o caminho do ímpio é um caminho oposto à vida de prazer em Deus e de prazer na palavra de Deus, exatamente o oposto. Em segundo lugar, o caminho do ímpio, ele diz que é um caminho marcado pela vulnerabilidade. Se você vê, por um lado, a bem-aventurança, esse homem é como uma árvore plantada, firmada. No verso 4, ele vai dizer que os ímpios não são assim, são, porém, como a palha. São como palha. Ele diz que o caminho do ímpio é um caminho como uma palha que o vento, ele dispersa. Ele está dizendo que o ímpio, querido, ele não tem peso, ele não tem substância, ele é jogado, lançado, ele não tem força, eles são frágeis. E diz que o fim dele é como a palha. Jonathan Edwards, querido, um dos reformadores do século XVIII, comentando sobre o Salmo do número 1, ele diz assim, os ímpios tem tão pouco peso que quando o vento os leva, eles ficam agarrados em teias de aranha. Você já viu quem morou no sítio, na fazenda? E você olha aonde há uma teia de aranha e o sol bate, a luz entra e você vê palha, restolho ali, preso, grudado naquelas teias de aranha. Ele está dizendo que o ímpio é exatamente assim. O ímpio é tão leve, é tão frágil, é tão nada, que ele fica preso numa teia de aranha. Numa teia de aranha. É o oposto ao caminho do justo. Agora ele tem uma terceira característica. Ele diz que o caminho do ímpio também é marcado pela certeza da destruição.
No verso 5 ele diz: por isso quem? O ímpio, os perversos, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Queridos, ele diz por isso, diferentemente, os pecadores, os ímpios, os escarnecedores, eles não subsistirão, eles não permanecerão diante do Senhor. E se há algo que se possa ter absoluta certeza no caminho do ímpio, é a destruição. Diz que eles não prevalecem, eles não se sustentam. Essa aparência que muitas vezes esconde a sua condição na qual eles estão expostas, ela vai desaparecer. É apenas aparência, muitas vezes ela é camuflada, ela é maquiada, ela não expõe a condição na qual eles estão expostos, que é uma condição de destruição. São dois caminhos, consequentemente dois destinos. O justo é plantado, ele é semeado pelo Senhor, enquanto que o ímpio, ele é como palha, que o vento sopra e leva de um lado para o outro. Mas aqui, queridos, entra um alerta para nós, que gostaria de estar trazendo para nós. Porque à medida, querido, que o tempo passa, e muitas vezes eu me preocupo com isso, muitas vezes o tempo de fé, o tempo de cristão, muitas vezes nós vamos passando, nós vamos ficando, velhos na fé, o tempo vai passando, a nossa tendência é passar a confiar em nós mesmos. E isso, queridos, é o que aconteceu em Israel. Nós vemos aqui na história, em que Jesus conta aqui do fariseu e do publicano, aonde Jesus, ele diz ali em Lucas 18, 9, diz que propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam outros. E aí ele entra na parábola: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu. E o fariseu, querido, era o religioso. O fariseu era o santarrão. O fariseu, querido, aquele que conhecia toda a lei, aquele que dizia, era aquele que dava o dízimo, é aquele que não perdia um culto, aquele que estava em toda a reunião, ele estava na EBD, ele fazia absolutamente tudo, querido. Ele era aos olhos do homem, do mundo, ele era impecável. E o outro, um publicano, que também era judeu, que também conhecia a lei, que também conhecia a palavra, mas era considerado um pecador, era considerado um traidor. E os publicanos eram os coletores de impostos ali dos romanos, e eram odiados pelos judeus. Eram odiados pelos judeus. E ali diz Jesus que o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. A sua oração era dele para ele mesmo. E ele ora dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, de maneira nenhuma. Eu jamais, como eu, serei como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Queridos, esse fariseu, querido, o primeiro cântico que ele aprendeu na sua vida foi o Salmo de número 1. Desde criança. Talvez ele recitava e cantava todos os dias. Mas Jesus está dizendo aqui que ele está firmado na sua justiça própria.
Nele mesmo ele orava de si para ele mesmo, firmado na sua justiça própria. E a palavra de Deus diz que não há um justo sequer, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele diz que enquanto o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Provavelmente ele está lembrando aqui do Salmo 32, onde diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado ele é coberto. E ele está se referindo, querido, aqui à cruz, o sacrifício, à justificação de Cristo através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Diferentemente do fariseu. E Jesus, ele diz: digo que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Querido, se tem algo que nós não podemos esquecer e que nós devemos nos lembrar na nossa caminhada ao longo da nossa história, das nossas vidas, nas nossas igrejas, e passarmos não só para nós, mas para os nossos filhos, é que nós precisamos de uma justiça que não nos pertença, e nós precisamos da justiça de Cristo, da justiça dele. E eu tenho, queridos, uma notícia péssima para você. Você não é o justo do Salmo número 1. Que se você se deixar por sua conta, você vai ser o ímpio do Salmo número 1. Se deixar por conta do teu coração, você vai fazer todas as coisas, essas coisas que esse homem fazia. Porque nós carecemos, queridos, nós precisamos de uma justiça que não é nossa, mas da justiça de Cristo, aquele que é justo e justificador, aquele que nos amou, que deu a sua vida ao ponto de entregar ali na cruz do Calvário e nos justificar com seu sangue de todas as nossas mazelas, para que nós pudéssemos receber a sua justiça e por causa dele, através dele, receber de Deus o sorriso de Deus. Aquele, querido, que se aproxima desse salmo com justiça própria, sem o reconhecimento da sua miséria de coração, sem o reconhecimento da sua necessidade da justiça de Cristo para a sua justificação, ele vai ser avaliado na categoria final do salmo, querido. E você lembra, sabe qual é? Que é que os perversos, verso 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Mas o texto, ele termina dizendo no verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor, ele conhece o caminho dos justos. O Senhor, querido, ele conhece o caminho do Filho dele, que é Jesus. E aquele que anda no caminho, neste caminho, no caminho do seu Filho, ele diz que ele jamais vai perecer, mas ele tem a vida eterna. E esse que recebeu o sorriso de Deus, esse que recebeu a shalom de Deus, esse, querido, que anda no caminho da justiça,
E esse caminho da justiça é o caminho trilhado, o caminho alcançado, o caminho conquistado através da cruz e do sangue de Cristo. Ele pode ser sintetizado aqui quando Paulo, ele diz em Gálatas 2, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos orar e depois o Ministério de Louvor vai estar encerrando com mais um cântico. Estaremos adorando ao nosso Deus. Pai de toda graça, nós te louvamos. Nós te bendizemos, ó Deus, pelo sacrifício. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, nos justificou, ó Deus, ali na cruz do Calvário. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos fez justo, ó Deus, diante do Senhor. Esteja, Senhor, ó Deus, a cada dia, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, através do Teu Espírito, ó Deus, revigorando, rememorando, ó Deus, os nossos corações, ó Deus, essa verdade eterna, essa verdade, ó Deus, que nos leva a temer, a andar, ó Deus, a glorificar, a viver, ó Deus, para a glória e para louvor, ó Deus, do Teu nome nas nossas vidas. Em Cristo Jesus, que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Vamos estar adorando. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre.
história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca